Saudações a todas as pessoas, eu sou Rosiana, sou enfermeira, docente da Escola de Enfermagem da UFBA e, como membro da equipe do projeto Telerans, venho abordar o tema Cuidar da pessoa com hanseníase na atenção primária à saúde, atribuições do profissional enfermeiro-enfermeira. Para tratar desse tema, é importante traçar algumas considerações sobre as pessoas com hanseníase, assim como os seus comunicantes. Por quê? Porque é preciso compreender que essa é uma doença que está associada, na maioria dos casos, à pobreza, né? Ao acesso precário à moradia, alimentação, a cuidados de saúde precários e também aspectos principalmente relativos à educação. E por essa razão, porque nós temos muitas variáveis, né, do ponto de vista sociais e econômicas que são comprometidas para esse grupo de pessoas, é considerado um importante desafio na saúde pública. Isso porque a principal fonte de infecção pelo bacilo são indivíduos acometidos pela hanseníase não tratados. Ou seja, a pessoa tem sinais e sintomas e ela ainda aparece para a pessoa como uma doença silenciosa, ou ela não tem acesso à rede básica, ou ela não reconhece. Então, frequentemente, a pessoa só vai reconhecer os sinais e sintomas quando começa a aparecer um comprometimento neurológico. Então, por essa razão, ela é um desafio de saúde pública. E, para além disso, a pessoa infectada, ela transmite o bacilo para outras pessoas através da via aérea superior. E é assim que a outra pessoa se contamina. Então, o indivíduo num coletivo, né, no transporte público, né, com outras pessoas, o contato permanente com familiares, né, no qual ele reside num período de 5 anos, aquele contato constante, ele está naquele período, enquanto ele não inicia o seu tratamento na unidade básica, ele está sendo a principal fonte de infecção da doença. E depois da doença instalada, a pessoa tem a disseminação do Mycobacterium leprae através da sua via hematogênica. Então, ela se dissemina na pele, principalmente nos nervos periféricos, onde a gente tem a maior parte das complicações e muitos dos pacientes já não chegam com quadro de deformidades já instaladas. Um outro fator que torna, né, essa doença muito complexa é que se não se conhece precisamente o período de incubação da doença. A maior parte dos estudos indicam 5 anos de incubação, mas nós temos casos para além desse período. Então, por essa razão, é um desafio e que a enfermagem tem dado conta, né, da atenção a essa pessoa e às suas famílias. Em relação às considerações da atribuição da equipe da atenção primária no cuidado a essas pessoas, a unidade básica de saúde ou a estratégia de saúde da família, elas vão abordar a doença da hanseníase dentro da proposta, né, do controle de qualquer agravo à saúde. Ou seja, ela promove a promoção, né, ela permite a promoção à saúde das pessoas, ela vai intervir na prevenção da doença, nesse caso da hanseníase, e o diagnóstico precoce, né? Quanto mais precoce o diagnóstico da hanseníase, menos sequelas nós poderemos ter, né, advindas principalmente do comprometimento do sistema nervoso periférico. E, didaticamente, a gente precisa relacionar que é a função da atenção primária à saúde, de seus profissionais que lá estão, e envolvem ações de assistência, e essas duas ações se correlacionam com aspectos da vigilância epidemiológica. Precisamos lembrar que a hanseníase é uma doença de notificação compulsória.
Inclusive, ela pode ser feita pela sua suspeição por qualquer outro profissional. Acontece que a equipe mínima, né, que é composta dentro da unidade básica de saúde, é feita pelo enfermeiro, pelo médico, pelo técnico de enfermagem e o agente comunitário. Essas informações, né, desse alinhamento, dessa aproximação, interface entre a assistência e a vigilância epidemiológica, já é recomendada na própria PNAB de 2017. Aí, como a gente está tratando de vigilância epidemiológica, nós temos já estudos que relacionam o efeito desse cuidado dos profissionais, e aí nós estamos tratando do enfermeiro, ele pode implicar na qualidade, né, dessa assistência. Então, nós temos estudos falando dos indicadores de monitoramento. Já o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, ele já faz relação a indicadores de qualidade. Então, é o que eu trago aqui para vocês, essa referência de 2022. Então, quais são os indicadores relacionados? Nós vamos, através do nosso cuidado, inferir no indicador de proporção de cura de hanseníase entre os casos novos diagnosticados, a proporção de casos de hanseníase em abandono de tratamento entre os casos novos diagnosticados, a proporção de contatos examinados dos casos novos diagnosticados, a proporção de casos novos de hanseníase já com grau de incapacidade física avaliada no diagnóstico, é aquele caso no qual não foi feito um diagnóstico precoce por vários fatores, então ele vai se encaixar dentro desse indicador. A proporção de casos curados no ano com grau de incapacidade física já avaliada entre os casos novos. Então, no momento da admissão da consulta da enfermagem, essa avaliação neurológica, por exemplo, já é feita, já é realizado o exame físico, então você já inicia aquela avaliação no qual você tem a suspeição, no qual você notifica o caso já com a avaliação da incapacidade física instalada ou não, mas ela foi avaliada, esse foi um elemento verificado. Proporção de casos segundo a classificação operacional entre o total de casos novos. Aí, fazendo menção a esse indicador, você pode fazer uma caracterização já de um indivíduo como multibacilar, considerando não apenas o número de lesões, mas porque ele já tem uma incapacidade instalada. Portanto, ele já vai ser considerado como multibacilar. Então, é um dado extremamente relevante. E a proporção de casos de recidiva entre os casos notificados no ano. Então, isso aqui é um dado extremamente importante e nós, enfermeiros, participamos muito desse aspecto, até porque todos vocês que já atuam dentro da área já sabem que o processo de notificação, né, toda a documentação que vai para o SINAM, quando você notifica, ali já está uma fase inicial da sua avaliação. Você precisa fazer um exame físico do paciente para fazer uma avaliação neurológica simplificada, para determinar o número de lesões do paciente, classificar e registrar nesse documento. Então, nós temos, sim, efetivamente, participação, né, e qualificação nesse cuidado. E eu acho que todos estão de parabéns, né, no trabalho que vem desenvolvendo, e é isso, a nossa proposta aqui é cada vez qualificar mais todos nós. E as atribuições, então, didaticamente, né, dentro dessa gestão e da vigilância epidemiológica. Então, nós sempre vamos tratar com a análise, né, dessa situação epidemiológica e operacional, sempre como base para planejar e implementar a assistência de enfermagem. Então, aqui, só para estabelecer uma diferença, é que a sistematização da assistência de enfermagem, ela envolve um planejamento amplo, envolve a previsão de pessoal, a infraestrutura, então o recurso humano, o recurso material, a provisão, ela é bem ampla. Enquanto a consulta de enfermagem vai ser apenas um segmento que a gente denomina como processo de enfermagem para a implementação do cuidado, para a avaliação lá daquele plano terapêutico singular,
ou coletivo que você possa, né, realizar do seu paciente no momento de fazer o atendimento. Além disso, a outra atribuição, então, vai ser elaborar, atualizar protocolos, atualizar treinamentos, impressos institucionais, sempre fazendo integração com a equipe interdisciplinar. Possivelmente, agora, nessa última atualização do protocolo clínico, que saiu agora em julho de 2022, todos já devem estar ajustando algumas orientações, né? Eu vi que algumas coisas, né, mudaram, outras estão muito mais claras, né? Eu particularmente achei que o material está de muito boa qualidade. Prover, supervisionar e capacitar os técnicos de enfermagem e os agentes comunitários em saúde, eles são elementos essenciais, principalmente o agente comunitário, que pode trabalhar em cima da busca ativa, que está sempre, continuamente com a comunidade, né, dando esse retorno para a gente. E a outra atribuição de implementar em conjunto com o agente comunitário em saúde, essa busca ativa, no caso da visita, realizar as ações de prevenção da doença e promoção da saúde, que pode ser individual ou pode ser uma mobilização comunitária do próprio território, né? Então, é preciso sempre avaliar aquelas condições, e é uma avaliação, claro, né, do próprio paciente, da pessoa, da família, enfim, para você fazer a previsão dessas ações. Atuar no sistema de coleta de dados, falamos já anteriormente, pela avaliação, processamento e análise na saúde individual ou coletiva. Aí envolve o que a gente falou anteriormente, que vai desde a notificação até o acompanhamento, então, aquele contato a cada 28 dias para administrar a dose supervisionada do PQT. Então, é muito importante esse momento. E, para além disso, aquele monitoramento e aquela avaliação que a gente faz com os comunicantes que são residentes, né, no mesmo domicílio da pessoa que teve aquele diagnóstico. Então, é extremamente importante. E, para além disso, é também muito importante esse contato, porque muitos deles têm muitas dúvidas, principalmente sobre a questão da infecção, né, sobre os seus riscos. Enfim, então, é um momento maravilhoso da gente poder, né, aproximar mais essas pessoas da gente enquanto profissional e poder fazer as orientações de forma mais adequada, evitando também o estigma, porque muitas vezes é nesse momento que um familiar ele começa a ficar com receio de se contaminar, ele não consegue entender, muitas vezes, que já foi um processo prévio de contato, né? E aí nem todos vão desenvolver, então você deixa ele mais tranquila, eu acho que é muito interessante. Fora a questão das orientações, né, da avaliação do esquema vacinal, BCG, enfim. Estabelecer também estratégias de encaminhamentos para outros profissionais de serviço, principalmente a relação de referência contra referência para a atenção secundária, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos na cidade de Salvador o ambulatório de dermatologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos e temos o Hospital Couto Maia, né, que tem referências excelentes, ambos, né? Em especial, o Couto Maia também oferece o serviço de fisioterapia, além de uma equipe médica de diversas especialidades. Então, é muito importante para o paciente. Assim, finalizando, a gente também vai prever e prover os recursos para viabilizar o tratamento da pessoa. Com a unificação do esquema de PQT, a única diferença, né, do que a gente vai ter exatamente é a questão do cuidado e atenção para a poliquimioterapia em crianças, né, menores de 15 anos. Então, é só essa questão do esquema. Mas para o adulto ficou muito mais tranquilo, né? Dá para mobilizar bem as cartelas. Do ponto de vista assistencial, nós temos uma prerrogativa que não é só nossa, porque todos nós, profissionais de saúde, assistente social, psicólogo e o profissional médico, deve abordar o paciente acolhendo e escutando, né? E esse acolhimento não é apenas na questão do recebimento, mas é na orientação, porque ele precisa ser esclarecido, retirar as dúvidas, porque ele não sabe, né, como aconteceu, ou por que aconteceu. Embora a gente também não tenha respostas para algumas coisas, com certeza nós temos
muito mais conhecimento que eles, e a gente é capaz, sim, de ter essa escuta sensível, né, de acolher o nosso paciente e orientar de forma adequada. Nós vamos, nesse momento, né, desse acolhimento, dessa escuta, dar sequência para a nossa consulta de enfermagem, já identificando, já fazendo agendamento, né, para trabalhar não apenas com o controle dessa pessoa, mas também dos seus contatos, avaliar o paciente já realizando prescrições de cuidados que vão para além dos cuidados específicos, né, da terapia medicamentosa, que é extremamente importante e essencial, mas a gente vai fazer uma avaliação individualizada daquela pessoa. Vai fazer orientação medicamentosa, então, da necessidade do retorno para ele fazer a dose supervisionada, a orientação do uso da medicação em casa, né, como é que ele vai fazer essa medicação, como é que isso vai acontecer, enfim, esclarecimento de uma forma geral. Estratificar o risco, né, que risco ele tem das suas incapacidades ou lesões, principalmente em relação à neuropatia periférica. Então, é um momento muito importante, né, no momento da chegada do paciente, por exemplo, da consulta, ver como é que ele chega, né, como é que ele vem andando, né? Ele já vem com uma marcha mais arrastada, o pé arrastando, ele chega de chinelo de dedo, né, o estado higiênico dele, enfim, são aspectos que são relevantes para a nossa avaliação. E aí, para além disso, aqui o que está em vermelho é um grifo meu, porque a gente vai estratificar riscos de questões emocionais. Muitos deles chegam para a gente com condições emocionais bem fragilizadas, por várias razões, não somente pela questão, né, do diagnóstico, mas pela associação, porque muitos deles nos chegam não apenas com sinais e sintomas da hanseníase, mas eles têm diabetes, eles têm insuficiência venosa, né? Eles são fumantes, alcoólicos, enfim, eles têm uma série de outros fatores que vão comprometer a própria doença, então a gente precisa já fazer essa previsão e fazer a avaliação para o CAPES, para o Programa de Controle de Tabagismo. Então, são dados importantes da gente avaliar, por isso que eu destaquei. Integrar o processo de reabilitação física e social do paciente, envolvendo a prevenção de incapacidades e deformidades. Então, quando eu citei as entidades que trabalhavam, né, com a atenção secundária e falei do processo de reabilitação com a presença do fisioterapeuta, esse momento inicial é o momento de se pensar já nesse planejamento de referência e contra-referência. Então, isso é muito importante. Integrar a equipe interdisciplinar, né, da estratégia de saúde da família. A gente sabe que com a saída do NASF, é importante pensar nessa equipe multiprofissional, porque nós estamos falando do estado da Bahia, outros estados podem me ouvir, então vocês vão avaliar qual é a configuração da equipe multiprofissional que vocês têm. Eu fiquei muito surpresa certo dia, em que eu ouvi uma colega que atua aqui no interior da Bahia me dizendo que na equipe tinha um profissional educador físico. Eu achei muito interessante. Ele não atendia só as pessoas com hanseníase, ele também atendia pessoas com outras morbidades. Mas achei extremamente importante esse profissional na equipe de apoio. Então, ainda encaminhar para atenção secundária, acabei, né, de relacionar agora, e ou para outros serviços, conforme eu falei, exemplo, olha que maravilha, tem um terapeuta ocupacional, por exemplo, para trabalhar com essa população. Então, todas essas considerações, essa lacuna na produção do conhecimento, essa a complexidade, né, da hanseníase, das pessoas, né, que cada ser é um ser diferente, né, e o que a gente planta, a gente colhe, basta que a gente coloque uma pequena semente. Então, eu recomendo-se o desenvolvimento de pesquisas, e especialmente a pesquisa de intervenção, porque é uma pesquisa voltada para as necessidades do serviço, a necessidade daquilo que você faz,
para a melhoria daquele processo, né? Para aplicação, implementação de uma determinada tecnologia, enfim, mas a pesquisa de intervenção e ação, elas favorecem o seu trabalho e com certeza vão beneficiar a população, principalmente em relação aos problemas prioritários que já são identificados na assistência de enfermagem, né? E que vão favorecer o controle da hanseníase. Ou, se você não desenvolver essa pesquisa ou tiver um apoio às universidades, né, como nós, inclusive, que estamos aqui dentro desse processo, disponibilizando material para vocês dentro da plataforma, a participação de pesquisa com outros profissionais dentro da área da hanseníase. Então, o estudo sempre nos traz esclarecimentos com evidência, e à medida que a gente vai reunindo, né, inovações, eu tenho certeza que muitos de vocês, colegas, devem desenvolver trabalhos belíssimos, né, várias tecnologias, mesmo que algumas ainda não tenham a noção disso, mas com certeza estão fazendo o melhor. Então, muito obrigada. Aqui estão as referências, vocês podem encontrar também lá no nosso repositório, né? Todos os artigos, eles estão dispostos lá. Então, deixo aqui para vocês as referências desse nosso encontro. Então, muito obrigada e todos fiquem bem.